Imagine a seguinte cena: você acorda em uma manhã de terça-feira, pega seu celular para fazer uma transferência via Pix e a transação é negada. Tenta usar o cartão de crédito para pagar um café e a máquina exibe não autorizado. Ao tentar acessar a sua conta de investimentos, ela está congelada. A ordem para esse bloqueio não veio de um juiz de Brasília ou de uma agência em São Paulo. Veio de um escritório em Washington, a milhares de quilômetros de distância. E isso não é roteiro de ficção, é a realidade imposta pela Lei Magnitsky. No Brasil de 2025, essa realidade bateu a porta de uma das figuras mais poderosas da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua esposa, que foram recentemente sancionados pelo governo americano sob essa legislação. Hoje vamos mergulhar mais a fundo nesse tema. Não vamos apenas explicar a sanção, vamos além disso. Investigaremos se as táticas tradicionais de proteção de ativos, como o uso de identidades alternativas ou estruturas offshore, ainda funcionam. Analisaremos como o uso de sócios, amigos ou até mesmo de ferramentas tão brasileiras como o Pix podem, na verdade, se tornar uma armadilha. E o mais crucial de tudo, vamos revelar como seus hábitos mais simples, seu comportamento online, se transformaram na principal ferramenta para investigadores desmontarem qualquer tentativa de evasão. Esse vídeo é indispensável para empresários, advogados e para todo cidadão que deseja entender as novas fronteiras da soberania e do poder no século XXI. Fique comigo até o final, pois o que discutiremos aqui redefine as noções de segurança e risco no Brasil. Para entender a tempestade, precisamos entender a origem do raio. A Lei Magnitsky nasceu nos Estados Unidos em 2012. Originalmente foi criada para punir oficiais russos responsáveis pela morte do advogado Sergei Magnitsky, que denunciou um esquema massivo de corrupção. Mas a lei evoluiu bastante, tornou-se uma ferramenta global. Hoje ela permite que o presidente dos Estados Unidos imponha sanções a qualquer estrangeiro envolvido em corrupção significativa ou graves violações de direitos humanos. E aqui é o ponto central. A força dessa lei não está em tanques ou soldados, mas no controle do sistema financeiro mundial. No Brasil, o caso do ministro Alexandre de Moraes, sancionado em julho de 2025, foi um divisor de águas. De repente, a discussão saiu dos círculos diplomáticos e caiu na mesa dos brasileiros. A sanção implicou o congelamento de todos os seus bens em dólares, o bloqueio de transações e proibição de viagem aos Estados Unidos. O Itamaraty, nosso Ministério das Relações Internacionais, protestou, classificando o ato como violação da soberania brasileira. Mas a realidade é muito mais complexa do que isso. Os bancos brasileiros, públicos ou privados, se viram em uma encruzilhada bilionária. Se eles ignorarem as sanções americanas para cumprir a lei brasileira, correm o risco de perder suas licenças para operar em dólar, serem multados em bilhões e, na prática, serem desconectados do sistema financeiro global. É o que chamamos de sanções secundárias. E por que isso afeta você? Pense no dólar como sistema operacional da economia mundial. Mais de 70% do nosso comércio exterior é feito em dólar. As transações via sistema SWIFT, que conectam os bancos do mundo, são majoritariamente processadas em Nova York. Uma sanção Magnitsky pode ir muito além de congelar uma conta. Ela pode impedir uma empresa brasileira de importar matéria-prima, pode bloquear o recebimento de um pagamento por uma exportação, pode até mesmo derrubar o seu acesso a serviços digitais, como a Amazon AWS, que hospeda milhões de sites e aplicativos brasileiros se o pagamento estiver ligado a uma entidade sancionada. Essa lei não reconhece fronteiras, ela segue o fluxo do dinheiro. É uma demonstração de poder geopolítico. E entender suas regras é hoje uma questão de sobrevivência para qualquer um que opere no cenário global. Com um poder tão avassalador, a primeira reação de um alvo é natural: desaparecer. É aqui que entram as estratégias de ocultação de identidade de patrimônio. A pergunta é: elas ainda funcionam? A lógica é simples. Se a sanção está atrelada a um nome ou a um CPF, a solução seria desvincular os ativos desse nome. Historicamente, isso era feito através da criação de empresas de fachada em paraísos fiscais. Lugares como as Ilhas Virgens Britânicas, Panamá ou Suíça, que oferecem sigilo e baixa tributação. Vimos isso em escala global com o Panama Papers. Criava-se uma empresa que era dona de outra empresa, que por sua vez controlava os bens. Uma estrutura de bonecas russas para esconder o verdadeiro dono. No Brasil, essa prática encontra um terreno fértil. Nosso sistema tributário, com sua complexidade lendária, já força empresas a criarem estruturas societárias complexas apenas para sobreviver. Um indivíduo sancionado poderia, por exemplo, transferir seus bens para uma holding controlada por uma trust, um instrumento jurídico onde a propriedade é confiada a um terceiro. Mas o mundo mudou. A transparência se tornou uma exigência global. Leis como a Lei Brasileira de Anticorrupção e acordos internacionais de troca de informações fiscais estão fechando cada vez mais o cerco. Hoje, a maioria dos países exige a identificação do beneficiário final, o Ultimate Beneficial Owner de qualquer empresa. E a evolução digital trouxe novas ferramentas de ocultação, as criptomoedas. É possível criar carteiras anônimas e transacionar bitcoins ou outras moedas digitais. No Brasil, com a popularidade do Pix, surge a tática de usar cripto para comprar reais e injetar o dinheiro
limpo no sistema através de contas de terceiros. Contudo, como veremos a seguir, cada uma dessas portas de fuga está vigiada por uma tecnologia ainda mais sofisticada. Vamos descer para um nível prático. Como que o sancionado tentaria manter seu estilo de vida e operar seus negócios no Brasil? É aqui que as táticas se tornam mais sutis e perigosas. Um aviso fundamental: estamos analisando essas táticas de um ponto de vista didático para entender os riscos. A tentativa de bular sanções é um crime grave, com consequências muito severas. A primeira e mais antiga tática é o uso de escudos humanos. Sócios, familiares, amigos de confiança. A pessoa sancionada transfere formalmente suas ações, imóveis ou outros bens para o nome de um terceiro. No Brasil, isso é feito via contratos de gaveta, doações simuladas ou empréstimos fictícios. O problema disso é que esse laranja se torna imediatamente cúmplice, e as agências americanas podem aplicar as chamadas sanções secundárias, colocando o nome do cúmplice na mesma lista. De repente, o amigo que só queria ajudar também tem suas contas congeladas. O escudo acaba virando um alvo. Uma tática mais discreta é o uso de cartões de crédito de terceiros. O sancionado não pode mais ter um cartão em seu nome. Então, ele usa o cartão de crédito de um amigo, familiar ou de um sócio para pagar jantares, comprar passagens aéreas ou fazer compras online. Parece simples, mas as operadoras de cartão, como Visa e Mastercard, são empresas americanas. Seus algoritmos de prevenção à fraude são extremamente avançados. Eles analisam padrões de consumo. Se o cartão de uma pessoa começa a ser usado em locais e com uma frequência compatível com os hábitos de um indivíduo sancionado, um alerta é gerado imediatamente. E essas transações começam a ser vigiadas como suspeitas. E o caso do Pix, a joia da coroa do sistema financeiro brasileiro. Rápido, gratuito e onipresente. E por isso mesmo uma ferramenta tentadora para a evasão. A ideia seria usar contas de terceiros para receber e fazer pagamentos, pulverizando grandes valores e centenas de pequenas transações para não chamar atenção. Mas o Banco Central tem capacidade de analisar isso. Com o Open Finance, a capacidade de cruzamento de dados é colossal. O sistema pode analisar a rede de contatos de um indivíduo sancionado e identificar padrões anormais. Se a conta de um amigo de repente passa a movimentar valores incompatíveis com a sua renda, pagando as mesmas contas que o sancionado pagava, os alarmes soam imediatamente. Essas táticas exploram a confiança e os laços pessoais, algo muito forte na nossa cultura. Mas no mundo digital, confiança não apaga os rastros. Este é o ponto que desmonta quase todas as estratégias de ocultação. No século XXI, a investigação não persegue apenas o dinheiro, ela persegue o comportamento. Agências como a OFAC, o braço do Tesouro americano que aplica sanções, e o COAF brasileiro não dependem mais apenas de documentos. Elas usam Big Data e inteligência artificial para traçar um perfil comportamental do alvo. Pense nos seus rastros diários. O sancionado usa o Instagram de um amigo para postar uma foto em um restaurante caro. A geolocalização da foto, o endereço do IP da conexão do Wi-Fi e os metadados da imagem podem ser cruzados para provar que ele estava lá. Ele pede um iFood usando a conta de um parente, mas para entregar no seu próprio endereço. O padrão de pedidos e o endereço de entrega são rastro digital indelével. As redes sociais são uma mina de ouro para os investigadores. Através de uma técnica chamada OSINT, Open Source Intelligence, ou inteligência de fontes abertas, eles conectam os pontos. Quem curte as fotos? Quem são seus amigos em comum? Com quem você interage? Uma análise de rede social pode facilmente mapear quem são os prováveis laranjas. A inteligência artificial entra para analisar esses dados em massa. Algoritmos são treinados para detectar as anomalias. Por exemplo, um CPF de baixa renda que de repente começa a fazer transações de alto valor com pessoas ligadas a um sancionado. O sistema aprende o padrão normal de uma pessoa e sinaliza qualquer desvio. Mesmo as criptomoedas não são um porto seguro. Ferramentas como a Chainalysis conseguem rastrear as transações de blockchain, ligando carteiras anônimas a transações em corretoras que exigem identificação. Em resumo, a tentativa de viver uma vida normal de forma anônima é praticamente impossível. A cada transferência, a cada uso do cartão, a cada Pix realizado, se torna uma peça do quebra-cabeças que investigadores estão montando. O escudo da identidade falsa se quebra com o peso dos hábitos cotidianos. E a conclusão disso tudo é muito clara. No cenário atual, a proteção de ativos não está mais em criar camadas de sigilo, mas sim em construir bases de transparência e legalidade. A Lei Magnitsky, especialmente após sua aplicação a uma figura do alto escalão no Brasil, nos ensina uma lição poderosa. A soberania hoje também é digital e financeira. Tentar se esconder em um mundo hiperconectado é uma estratégia fadada ao fracasso. Identidades falsas, estruturas offshore e o uso de terceiros podem oferecer uma sensação de segurança momentânea, mas criam um rastro de vulnerabilidade que a tecnologia moderna é capaz de explorar com uma eficiência assustadora. A armadilha não está apenas na lei, mas em nosso próprio comportamento. Para o empresário, o empreendedor, o profissional que atua no mercado global, a mensagem é: a melhor blindagem patrimonial é um programa de compliance muito robusto. É entender as regras do jogo e jogar de acordo com elas, por mais complexas que sejam. Atalhos no mundo de hoje levam a becos sem saída. E para o Brasil como nação, fica uma reflexão forte. Ao tentar blindar
pegar indivíduos sancionados pela Lei Magnitsky, as instituições brasileiras não estariam justamente criando um rastro de ilegalidade que vão levar a mais sanções contra as instituições ou até mesmo contra o país? Não dá mais para esconder nenhum tipo de erro dessa câmera, que está ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, captando todos os movimentos do Brasil. Mas eu quero muito ouvir a sua opinião. Você acredita que o Brasil está preparado para lidar com esse tipo de pressão geopolítica? Deixa sua análise aqui embaixo nos comentários. Quero muito ouvir o que você pensa. O debate sempre enriquece a todos nós. Se esse vídeo te trouxe mais clareza, deixa o seu like. Compartilha também com quem você acha que pode interessar a esse assunto. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Todos os dias tem vídeo novo e a gente vai continuar fazendo análise sobre esses temas que realmente importam. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima.